No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os livros da C.J. Tudor. Bom, vocês que me acompanham aqui, né, que assistem a maioria dos vídeos, já devem saber que eu tenho uma relação conturbada com a C.J. Tudor. É um assunto meio recorrente por aqui, acaba surgindo em alguns vídeos, por isso que eu acho que vocês já sabem, porque eu já contei essa história muitas vezes. Mas hoje eu vou repeti-la mais uma vez, né, pra quem não sabe, e também vou falar um pouco sobre a minha experiência com a obra da autora, com os 4 livros publicados dela aqui no Brasil, especialmente o Garotas em Chamas, que foi uma das últimas leituras que eu fiz e também é o livro mais recente da C.J. Antes da gente entrar no assunto, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, pra curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo. E vou deixar meu obrigada aos membros do Clube da Manita, o link do projeto está aqui na caixinha de descrição, e vou deixar um obrigada especial para a Aline, @influencerliterária, porque ela foi a pessoa que mais me incentivou a ler Garotas em Chamas. Ela falou, é o melhor da C.J. Tudor, você vai gostar. E eu tava com o livro aqui, mas estava enrolando, né, porque, enfim, vou explicar mais sobre a minha relação com a autora para vocês, e foi justamente a opinião dela, né, uma opinião tão positiva, que me deu forças para ler o livro, enfim. E também vou deixar uma obrigada para Clara e para Thaís, que foram minhas companhias nessa leitura. Bom, então agora sim podemos começar o nosso vídeo. Comecei a ler C.J. Tudor em 2018, quando a Intrínseca publicou aqui no Brasil O Homem de Giz, que era um livro que estava muito elogiado, muito aclamado naquele momento, então fui com expectativas altas, admito. E nesse livro a gente conhece 5 crianças que em 1986 encontram um corpo mutilado. 30 anos depois, essa história volta para assombrá-los, né? Eles que já estão adultos. Então, assim, a premissa lembra um pouco de It, né? De Stephen King, porque, né, essa coisa de 30 anos depois e tal, crianças, inclusive tem uma única menina nessa turma que é ruiva, assim como a Bev, né? De It, então, enfim, né? Coincidências ou não, não sabemos. E também lembra um pouco a premissa de O Corpo, né? Que é um conto do King, que deu origem ao filme Conta Comigo, que está no livro 4 Estações. A C.J. é muito fã do autor, né? Ela já falou que ele é uma grande inspiração para ela e tudo, mas a minha maior ressalva com a obra da C.J. é que eu vejo muitas semelhanças, né, com as obras do King, assim, nas premissas e tal. E isso não sou só eu que estou falando, tá? Outras pessoas também falam, né? Pessoas que leem bastante King, etc., também comentam isso. Então, eu não acho que sou eu pegando no pé dela. Mas O Homem de Giz não é um livro ruim. A C.J. tem uma escrita muito fluida, e isso, assim, não tem nem como discutir. Os livros dela são sempre aqueles que a gente pega e devora, porque ela realmente tem uma escrita muito fluida, ela sabe envolver o leitor, ela sabe criar uma atmosfera, né? O Homem de Giz tem uma atmosfera muito boa. Nesse livro, ela brinca muito com a cabeça, né, do personagem ali, do protagonista. A gente não sabe o que é fantasia ou não, ela faz isso muito bem, e eu gosto muito disso, então, outro ponto pra C.J. E a minha única ressalva, assim, com O Homem de Giz é que eu achei que ela cria uma expectativa muito grande para um clímax, né, para uma reviravolta, e quando a gente descobre, acaba não sendo tudo que a gente esperava, né? Eu também achei que o final de O Homem de Giz deixou algumas pontas soltas, coisas que eu acho que seria legal ela ter explicado, mas no geral eu acho um livro ok. Aí depois veio O Que Aconteceu com Annie, que foi acho que em 2019, né, que eu li. Ele conta a história, né, da Annie, que desapareceu quando tinha 8 anos e 2 dias depois ela reapareceu. Então a gente já começa com esse mistério aí na premissa. 25 anos depois, a gente começa a acompanhar o Joe, que é o irmão dela, né, agora já adulto, e aí ele decide voltar para essa cidadezinha, né, da infância deles, onde a Annie desapareceu, para evitar que essa história se repita novamente. Esse livro é um ótimo thriller, um ótimo terror. Mais uma vez a gente vê a atmosfera, né, de uma boa história trevosa, a gente vê a escrita maravilhosa da C.J., mas de novo eu achei que também criou muita expectativa para uma reviravolta que não surpreendeu tanto, e nesse livro especificamente os diálogos me incomodaram, porque eu achei que eles tinham muitas frases de efeito, assim, sabe, aquelas coisas, a sensação que dá é que o autor ou a autora coloca aquilo só pra gente grifar mesmo, sabe, e assim, por mais que diálogos em livros e filmes sejam diferentes dos diálogos na vida real, às vezes eu acho que ela deu uma exageradinha ali nessas frases de efeito, nesses trechos pra gente marcar. Então acho que poderia ser algo um pouco mais distribuído ao longo do livro, não só em diálogos em outras partes, mas enfim. O que realmente me incomodou, o que aconteceu com Annie, foi a semelhança
com um livro do King, que eu nem falo qual é, porque eu acho que é realmente muito parecido, então eu considero até que é um certo spoiler. Quem leu esse outro livro do King vai saber o que aconteceu com o N, e quem, né, leu o N só vai saber já mais ou menos o que acontece nesse outro livro. Então eu até evito falar, porque eu acho que aí a inspiração passou um pouquinho dos limites. Não tô dizendo que é um plágio, tá? Porque eu acho que plágio, né, é uma coisa muito mais profunda do que isso. Não tô falando disso da CJ. Só estou dizendo que a inspiração foi muito grande e que, para quem está acostumado a ler muitas obras do King, acaba percebendo, né, essas semelhanças, às vezes, um pouco excessivas. Mas é um livro bom, né, que tem realmente essa pegada do terror e do thriller e brincar com a nossa cabeça mais uma vez e tal. Então não é um livro que eu não recomendo, mas eu sempre deixo essa ressalva. Mas aí o que acontece? Eu acho que por eu ser fã do King, eu acabo sendo um pouco crítica com isso, né, porque pega justamente num ponto sensível pra mim como fã dele. E por eu gostar da escrita da CJ e achar que ela trabalha muito bem os elementos de terror e thriller combinados, eu sempre quis dar outra chance pra ela, né, tipo ler mais livros dela, porque eu sempre achei que ela tinha um potencial. Quem sou eu pra falar que CJ Tudor ou qualquer pessoa tem um potencial, né? Mas eu sempre achei que ela era uma boa escritora, que ela só precisava encontrar a voz original dela. E eu acho que isso realmente está acontecendo. E as outras pessoas, que foi o terceiro livro dela, que eu li em 2019 também, se não me engano, a gente já tem uma trama bem mais original. Nesse livro a gente acompanha o Gabe, né? Ele tinha uma filha, a Izzy, e quando ela tinha 5 anos ela foi assassinada, só que uma vez ele viu ela na estrada, num carro. E aí então ele acredita que ela tá viva e ele continua passando por essa estrada porque ele quer ver se vai encontrar de novo a menina. Nesse livro a gente acompanha também duas outras histórias, né, paralelas, e eu gostei bastante de como a autora reuniu essas 3 histórias no final. Pra mim foi bem surpreendente. Eu gostei bastante desse livro, não favoritei. Eu até acho que o que aconteceu com o N é uma história um pouco mais envolvente, mas as outras pessoas é uma história mais original, em que a gente consegue ouvir mais a voz da CJ Tudor mesmo. Eu achei uma história bem amarrada, né, surpreendente, tem um final bem frenético, assim, que a gente, sabe, quer virar as páginas logo pra saber o que vai acontecer. A única coisa que não me agradou tanto, né, e por isso que eu acho que eu não favoritei, foi o lado sobrenatural. Eu gosto, obviamente, de histórias com esse lado sobrenatural e até às vezes com fenômenos inexplicáveis, mas eu acho que a CJ jogou ali, no meio, em as outras pessoas, acabou não explicando muitas coisas e eu acho que eu queria mais explicações. Mas também não é nada que comprometa a história como um todo. E aí chegamos, então, a Garotas em Chamas, né, que é um livro que foi um livro publicado esse ano. E, enfim, depois dessas 3 experiências com a CJ, eu tava esperando qualquer coisa, né? No sentido de que eu sabia que eu podia gostar muito do livro, sabia que podia me irritar, enfim, né? Mas como eu disse, eu sempre tive esse coração aberto com a CJ Tudor e não me arrependi, porque eu gostei muito desse livro. Não sei dizer ainda se eu favoritei dentro do gênero terror e thriller e tal, mas é possível que sim, porque ele tem muitos elementos que eu gosto, e eu acho que a CJ realmente conseguiu combinar tudo isso. O que eu acho mais legal é que tudo isso que eu falei dos outros livros dela são opiniões minhas, mas são opiniões meio gerais, assim, né, de quem lê CJ e de quem lê terror, e especificamente Stephen King. Então, não é algo que só eu estou apontando, né, e é algo que muitas pessoas acham, inclusive lá fora, porque eu já li várias resenhas em inglês no Goodreads, né, das obras da autora, e então eu acho que de alguma forma isso chegou pra ela, né, essas opiniões, esses feedbacks. E eu senti justamente que ela trabalhou em cima de tudo isso em Garotas em Chamas. Então, além de eu ter gostado muito da história, eu fiquei, assim, feliz, né? Porque se foi isso mesmo que aconteceu, da autora prestar atenção no que está sendo falado sobre a obra dela para melhorar esses aspectos, né? Caso ela concorde com o que foi falado. Aqui a gente vai conhecer a Jack Brooks. Ela é uma vigária, né? Uma reverenda. E ela precisa de um novo começo, depois de algumas coisas que aconteceram lá. E aí ela aceita aí, então, ser a vigária de uma igreja numa pequena cidade chamada Chapel Croft. E aí ela se muda pra lá com a filha dela, a Flo. E aí ela recebe uma boas-vindas um pouco estranha, né? Que é um kit de exorcismo com um bilhete anônimo meio ameaçador. E esse é meio que o ponto de partida para ela começar a investigar a história dessa cidade, que tem vários mistérios, vários segredos, várias coisas estranhas. E enfim, e aí a gente começa realmente a acompanhar essa história e aí descobrindo essas coisas sombrias com a Jack e com a filha dela, a Flo. Como eu falei, eu acho que nesse livro aqui
A C.J. Tudor potencializou todas as coisas boas que já tinham na obra dela, né, antes, como a escrita fluida, que continua, é um livro que a gente também devora, que a gente quer saber muito o que vai acontecer, ela vai entregando pequenas pistas, assim, para manipular a gente, ou para dar realmente uma pista pra gente meio que participar dessa investigação, né, que a Jack e a filha dela estão fazendo. E tem um lado trevoso, muito trevoso, eu acho que talvez seja o livro mais trevoso dela, assim, nesse sentido, porque tem fantasmas, tem coisas estranhas, tem um lado mais gore também, um pouco mais gráfico e tal, então ele é um prato cheio para quem gosta de terror realmente. E eu falei, né, que em O Que Aconteceu com Annie os diálogos me incomodaram, nesse aqui eu senti que isso melhorou também, ainda não é o meu tipo de diálogo favorito, às vezes eu acho que falta alguma coisa, mas no geral eu acho que melhorou, parecem mais diálogos da vida real, sabe? E é com certeza uma história muito mais original. Claro, parte de vários elementos comuns em histórias de terror, como a cidade pequena, a igreja, coisas estranhas, mas isso qualquer livro do gênero faz, né? Então não vamos pegar no pé da mulher também. Mas ela pegou vários elementos do terror e também do thriller e casou todos muito bem, né? Pra criar a história aqui de Garotas em Chamas. Outra coisa que me chamou a atenção é que nos outros livros, principalmente no Homem de Giz e no Que Aconteceu com Annie, eu odiava basicamente todos os personagens. Eu não acho que a gente precisa gostar, se identificar, se conectar com os personagens de todos os livros que a gente lê, porque é até impossível, né? Mas eu acho que às vezes eu sinto falta, dependendo da história. E foi o que aconteceu nesses 2 primeiros livros da C.J. No terceiro, né, as outras pessoas, eu acho que isso melhorou. E aqui eu realmente gostei da Jack e da Flo. Eu me apeguei a elas, assim, eu torcia para que elas, né, entendessem o que estava acontecendo ali. Realmente me conectei com essas personagens. Então eu acho que esse ponto, embora não fosse exatamente um aspecto negativo, também ajudou, né, a construir essa história e a trazer essa história mais perto da gente, né, de nós leitores. Aqui a gente tem também várias referências, ela fala do King em vários momentos, ela fala de Clive Barker, ela, enfim, dá várias referências também de música, My Chemical Romance, The Killers, então, assim, eu acho que ela conseguiu explorar esse lado das referências, das inspirações dela, coisas que fazem parte da formação dela como escritora, né, de um jeito diferente do que ela fez nos outros livros, né, principalmente nos 2 primeiros, então eu gostei bastante de ver isso também. A questão da expectativa, né, que eu falei que em O Homem de Giz e O Que Aconteceu com Annie, eu achei que criou uma expectativa muito grande e no fim não entregou tudo aquilo. E em As Outras Pessoas, ela acabou deixando a ponta solta em relação ao sobrenatural. Aqui, eu acho que ela fez uma coisa muito inteligente, que foi criar várias reviravoltas surpreendentes, né? Então ela criou vários pontos de clímax pro leitor. E eu acho que, assim, alguns eu adivinhei. Na verdade, um deles quem adivinhou foi a Thaís, não fui eu. Mas, enfim, eu acho que eu ia chegar também nesse ponto, nessa resolução, e outros realmente me surpreenderam. Então, eu gostei muito disso. Acho que ela pegou aquela expectativa que era muito grande nos 2 primeiros livros e foi polvilhando pela história. E eu acho que isso funcionou muito bem. E, por fim, amei que esse livro trouxe muitas reflexões sobre a fé, né? Para além da religiosidade, porque aqui, né, como eu falei, a gente tem a reverenda Brooks, e claro que então tem essa questão da religião e etc, mas eu achei que ela explorou de um jeito que não fala sobre religião, e sim sobre fé. Ela até fala aqui no final que ela não é religiosa, enfim, então eu acho que ela conseguiu fazer isso muito bem, de uma maneira que até me lembrou de Midnight Mass, né, Missa da Meia-Noite, a série nova do Mike Flanagan, que estreou agora em setembro, então eu fiz essa conexão porque também assisti agora há pouco, né, mas pra quem gostou da série pode ser que essa seja uma boa leitura. E aqui ela também fala bastante sobre o machismo, justamente por a gente ter a reverenda, né, que todo mundo acha que, né, vigário, reverendo, padre é sempre o homem, né, sempre um homem, então ela trabalha essa questão do machismo, não só nisso da reverenda Brooks, né, e também no machismo hoje em dia, mas ela fala dessa questão do tratamento às mulheres ao longo da história da Igreja Católica, então também tem esse ponto interessante. Então acabou que Garotas em Chamas foi aquele tipo de livro que eu adoro, que tem o lado frenético da história que envolve, deixa a gente curioso, intrigado, etc. Tem o lado do terror, o lado trevoso muito forte nesse livro, então eu já amei. E traz essas reflexões também, essas reviravoltas, essas surpresas. E como eu falei, né, quando eu comecei a falar de Garotas em Chamas, eu achei que aqui ela realmente
quis melhorar, né, esses aspectos que eram criticados nas obras dela, como eu falei, não só por mim, e enfim, e realmente potencializar os aspectos positivos, né, do trabalho dela, principalmente a questão da escrita dela, que é um negócio assim, nível Colleen Hoover e Taylor Jenkins Reid, para quem já leu as duas sabe como é. Aqueles livros que mesmo quando a gente não tá gostando muito, a gente começa a ler rápido porque a pessoa tem uma escrita muito boa, muito envolvente. Então, eu fiquei muito feliz de ter lido Garotas em Chamas, de ter gostado tanto, porque como eu falei, eu sempre quis gostar mais da C.J. Tudor, acho que justamente por eu saber que talvez eu pegasse um pouquinho no pé dela, né, por causa do King. Eu queria realmente gostar do trabalho dela e eu sentia que ela tinha, né, histórias boas pra entregar pra gente. Então eu fiquei muito feliz de ler Garotas em Chamas e de gostar. E principalmente porque, como eu sempre falo dessa história e do fato, né, de eu ver essas semelhanças nos livros dela, nos dois primeiros com obras do King, eu sempre quis acho que chegar e falar, olha gente, tem essas questões, mas eu gosto dela. E agora eu posso falar então, eu espero que o próximo livro dela seja ainda melhor, ou pelo menos tão bom quanto Garotas em Chamas. Ela escreveu aí nos agradecimentos que mesma hora no ano que vem, então eu já quero um livro novo pro ano que vem, né, da C.J. Tudor. E por hoje é isso, então. Me contem se vocês já leram os livros da autora, se vocês gostam, se vocês têm vontade, e se vocês já leram e também leram King, enfim, me contem se vocês também veem essas semelhanças. E por fim, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.